Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso tão querido e amado podcast O Negócio Digital. E aí, Rafa? Opa, chegamos no terceiro episódio, hein? Terceiro episódio já, olha só como o negócio é frenético. Toda quinta-feira às 8 horas estaremos aqui. Lançamento de mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar de um tema bom, né? A galera que tá ouvindo falar bastante aí de cibersegurança, tá querendo empreender nessa área. Na verdade, o empreendedorismo tem sido um tema, assim, extremamente ascendente, né? Tá todo mundo falando de empreendedorismo. Com certeza. A pandemia deu uma empurrada na galera, né, para se movimentar. E tem muita gente procurando onde empreender, né? Por onde começar, o que fazer. E a gente resolveu falar de como começar a empreender na cibersegurança, né? Exatamente. É um tema que, como o Lucas disse, muita gente tem dúvida. E eu acho que tá na hora da gente falar alguns caminhos aqui. Porque tem muitos profissionais de TI que nos seguem, que acompanham nossos conteúdos. E que possivelmente aí você, que já ouviu falar desse mercado aí de empreendedorismo, mas não sabe por onde começar, a gente vai tentar aqui nesse podcast dar alguns caminhos para você. Mas queria começar falando de uma novidade, Lucas. Novidade, mais novidade, uma. Novidade. Sempre tem, pô. A gente tá lançando aqui o nosso novo quadro nesse podcast, cara. É verdade. Pra galera que gosta de ficar sempre aí antenada nas coisas que estão acontecendo, a gente resolveu quebrar o galho aí, né? Pra não ficar vendo notícia em muito lugar diferente, a gente resolveu trazer pra cá, pra dentro. Vamos trazer pra mesmo? dentro, exatamente. Mas antes, vamos pedir pra galera se inscrever, dar um like nesse vídeo. Com certeza. E compartilhar com os seus amigos, né? Sempre tem aquele profissional de TI ou empreendedor que quer aprender um pouco mais sobre esse mercado, não é não? Pô, e é sacanagem, é só clicar no botãozinho aí, curte aí, se inscreve no canal. Nosso canal começou agora, recente, já tem mais de 600 inscritos. Muito conteúdo sendo produzido pra vocês, muita coisa boa pra vir ainda. E estamos só no terceiro episódio, então faz essa boa pra gente aí. Mas conta aí, Rafa, um pouquinho desse quadro aí, o que a gente já vai trazer pra galera. Olha, o quadro se chama Atualizando. A ideia é que a gente traga aqui algumas notícias do mercado da segurança, da informação, principalmente com os vazamentos que acontecem no Brasil e no mundo. Então, é coisa pra caramba, né? Direto a gente Então a gente vai tentar dar uma resumida, trazer uma curadoria aqui pra galera dos principais ataques. E como a galera que acompanha o mercado da cibersegurança, alguns já sabem, aconteceu um dos maiores ataques da história nos Estados Unidos, que foi pequenininho, aliás. O pior é que é sempre assim, né? A cada novo ataque que surge, os caras falam, agora é o maior. Não, dessa vez é o maior. Agora vai ser o pior. Os impactos têm sido cada vez piores, né? A galera tem visto as consequências de maneira mais clara, né? O negócio está sendo pesado. Exatamente. Então, o que aconteceu? Vamos lá. O ataque de hackers ao maior oleoduto dos Estados Unidos, que fez o governo declarar estado de emergência. Olha só o que aconteceu. Um grupo de hackers desconectou completamente um oleoduto e roubou mais de 100 GB de informações. Eita, E aí a gente sempre fala, não, um ataque cibernético ele só acontece nos meios digitais. Exato. Então a gente vê, através desse ataque, que eles conseguiram impedir a atividade de um oleoduto que está relacionado com combustível, geração de combustível. Vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem o que aconteceu. Conta aí que o negócio foi feio. Demais. O governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência em algumas regiões do país no domingo, que foi no caso dia 9 de maio de 2021, depois que a maior rede de gasodutos do país sofreu um ataque cibernético na noite de sexta-feira, paralisando o fluxo de combustível. Um grupo de hackers desconectou completamente a rede e roubou mais de 100 GB de informações do oleoduto da empresa Colonial. O duto transporta mais de 2,5 milhões de barris de óleo por dia, o que corresponde a 45% do abastecimento de diesel, gasolina e querosene de aviação da costa leste dos Estados Unidos. Olha só, cara, 45%. É absurdo, né? Analistas do mercado de petróleo dizem que, como consequência, os preços dos combustíveis devem subir entre 2% e 3% nessa segunda-feira. Mas o impacto tamanho das coisas será que ainda mexem, né? pior se o apagão do oleoduto continuar por muito mais tempo. É tenebroso. Absurdo. E o pior é que muitas vezes a gente fala assim, não, um ataque cibernético, o cara que tem a lojinha, tem a pequena empresa, ou tem a grande empresa, e fala assim, não, isso aí meu setor de segurança cuida. Cara, afeta a continuidade do país, porque a gente está falando de
de uma pandemia. E lá nos Estados Unidos parece que a pandemia já está se ajustando, as coisas estão voltando. E o que acontece em período de férias nos Estados Unidos? A galera pega o carro, e americano gosta de fazer isso, pega o carro e viaja. Não, né? e aí até... os caras pararam. Não, e até não é só questão rodoviária, não. Como muito combustível era para avião... De aviação. Né? E nos Estados Unidos é muito comum o voo doméstico, né? É bem mais popularizado do que aqui. Aqui no Brasil está começando a popularizar mais. Lá nos Estados Unidos é até mais. Então... afeta diretamente isso também. Então, movimenta total a economia, a galera deixando de viajar e tudo mais. Então, o negócio é meio tenso. Não, mas conta aí, como que aconteceu esse ataque? Porque essa a galera é a melhor parte agora. Na dúvida, né? Pra quem viu a notícia já vai saber, mas pra quem não sabe, a pior coisa é que a empresa que está investigando todo esse ocorrido lá nos Estados Unidos, que é a Digital Shadows, né? O James Chappell, que é um dos cofundadores e diretores lá de inovação dessa empresa, ele investigando, né, as possíveis vulnerabilidades e os possíveis motivos para esse crime, né, para ter acontecido, dizem que pode ser que a DarkSide, que é uma empresa, na verdade, olha só como o crime está organizado, o cybercrime está organizado. Existe uma empresa chamada DarkSide, depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, e ela conseguiu ter detalhes de login de alguns programas de acesso remoto, como quem? TeamViewer e o Microsoft Remote Desktop. Então, assim, cara, mais uma vez a gente vê que são detalhes. Acesso remoto, como sempre. Acesso remoto, são portas que a galera já sabe que tem vulnerabilidade, o pessoal é displicente muitas vezes, é negligente, não trabalha uma segurança em cima disso, aí deixa aberto, os caras aproveitam, cara, é um negócio sinistro. A galera acha que a gente sempre tá brincando, falando aqui que a gente quer vender alguma coisa, mas, meu, se você não se proteger, você tá abrindo a porta da tua casa. E hoje no Brasil, vamos falar aí, quem que simplesmente sai, deixa a porta aberta, ninguém. vai passear, deixa a porta aberta, a janela aberta e acha assim, não, ninguém vai me roubar, ninguém vai roubar as joias que eu tenho dentro de casa. É meio burrice, né? Não, mas é porque a galera não dá valor mesmo, assim, em algumas coisas. Mas olha só, deixa eu contar um negócio aqui pra você, Rafa, só pra gente concluir essa notícia aí. A DarkSide, ela não é uma dessas maiores gangues aí de hackers que a gente vê. O incidente, ele destaca o risco crescente que o ransomware apresenta para a infraestrutura industrial de segurança, e não apenas para o mundo dos negócios, porque eles acabam criptografando os dados lá via o TeamViewer ou o Remote Desktop lá da Microsoft, sequestram os dados e conseguem aplicar o golpe, né? E eles dão essa empresa que é essa DarkSide, eles costumam dar esse tipo de golpe ransomware, né? E aí tem mais umas informações legais. Eles fundaram uma empresa só de crimes cibernéticos. Exato, eles têm uma empresa disso. Ó, eles desenvolvem o próprio software que é usado para criptografar e roubar dados. E depois eles treinam agentes afiliados. Fico perguntando, como que esses caras... será que eles pagam impostos, né? Não paga. Se nem quem tem empresa paga normal às vezes está pagando. Do roubo, né? Não, olha só. Aí se liga, eles desenvolveram o próprio software e aí eles têm alguns agentes afiliados. Tipo assim, é o revendedor da Avon, sabe? Os representantes. É o revendedor Jequiti lá da DarkSide. E aí eles têm esses afiliados, eles recebem um kit de ferramentas contendo esse software, um template de ransomware por e-mail e treinamento para realizar os ataques. Olha que coisa louca. É absurdo isso. E aí os criminosos afiliados lá, eles não pagam a DarkSide eles pagam para a DarkSide uma porcentagem dos seus ganhos de qualquer ataque ransomware que tenha sido bem sucedido. Olha só que organização top. E aí, em março, quando lançou o novo software, que podia criptografar mais dados do que antes lá, a gangue chegou a divulgar um comunicado à imprensa e convidou jornalistas para entrevistar os integrantes. Como se não bastasse. E aí eles têm um site lá da Dark Web, lá onde eles se orgulham do trabalho, fornecem ética detalhes zero, e tal. Né? Não, eles são até éticos, eles têm uma página com código de ética, listando quais são as organizações a gangue se compromete a não atacar. Olha só. O negócio é sinistro aí, ó. Tenebroso, os hackerzinhos, né, aí. Você tá me tirando. Rapaz. Não, mas, cara, é absurdo o que tá acontecendo com esse mercado, né? A mesma coisa que a gente olha quando vai ver... Quando a internet surgiu, a galera começou a revender internet e pegar aqueles como fala, não era disquete, mas eram os...
Tipo os modemzinhos lá. Os modemzinhos, começava a vender link pra galera. Os GSM. Começava a vender link pra galera e achava que tava tudo bem, né? Cara, é absurdo o que os caras estão fazendo. Por isso que a gente sempre fala, não adianta nada a gente tá falando aqui de negócio digital, cibersegurança, empreendedorismo, se quem tá do outro lado, você que tá do outro lado, ouve uma notícia dessa, escuta e não aprende. Exato. Não toma uma ação. Fala assim, cara, tem que tomar cuidado, ou as pessoas que estão próximas a mim precisam saber sobre isso. Compartilhe essa notícia, compartilhe o podcast, manda pra pessoa saber, pega lá. Quem publicou essa notícia foi quem? Foi o G1 que publicou? Foi o G1. Então, pega lá, o G1 publicou isso aqui, manda pra família, manda pra galera. É importante vocês... A gente pegou a notícia aqui, compartilhou com vocês, mas conscientização é um passo fundamental pra gente conseguir construir uma nação mais segura, cara. Não tem jeito. E não só pra construir uma nação, mas a gente observa mais uma vez que existe uma brecha gigantesca, um oceano se abrindo para novas oportunidades de negócio para quem tá interessado. E aí é o tema. Veio bastante a calhar aí com a notícia, né, não, Rafa? Exatamente. E aí, te pergunto, cara, por que a gente decidiu falar sobre esse tema? Por onde começar? Empreendendo na cibersegurança, por onde começar? Porque... É um tema assim, nossa, já existe pessoas falando sobre empreendedorismo. Por que a gente decidiu falar de empreendedorismo na cibersegurança? Eu acho que um dos motivos principais, Rafa, é porque é um nicho de mercado novo. Ele está se construindo, as pessoas estão entendendo como que a gente está falando agora. O cybercrime ele já é organizado, mas as consequências ainda não são tão claras para as pessoas assim comuns, né, que não têm acesso. Mas vai começar a ser, porque o negócio está ficando cada vez maior, cada vez pior. Então, existe essa oportunidade. Foi exatamente o que eu falei no início. Existe essa oportunidade, é um mercado novo. E, para os profissionais da área de tecnologia, que muitas vezes tem um modelo de negócio que chegou num limite, ou às vezes está engessado, não entendeu ainda como escalar ou pensar de alguma forma diferente... Essas oportunidades é o que tira um pouquinho a galera fora da curva aí e começa a pensar de uma maneira diferente, né? E como a gente tem um pouco mais de conhecimento nessa área de empreendedorismo, a gente falou, vamos ajudar a galera, né? Vamos tentar ajudar aí. Então, acho que seria isso. Eu vejo que falar dessa área de empreendedorismo na cibersegurança é sempre importante a gente olhar para o movimento do mercado. Hoje, o mercado da cibersegurança tem crescido assim de uma maneira gritante. Quando a gente fala de estatística, por exemplo, existe um dado estatístico que eles avaliam, por exemplo, o crescimento anual de um mercado, que eles chamam de KGR. Sim. Né? Esse KGR, como que funciona? É o crescimento anual sobre aquele mercado relacionado às empresas que têm produtos ou o consumo sobre aquele mercado. E quando a gente olha para o mercado específico da cibersegurança, dentro da segurança da informação, nós vemos um crescimento anual de 10%. Cara, um crescimento... É muito, né? É muito. Geralmente muito, a média, tipo, o máximo, topando 1, 2, geralmente, do mercado, cara, quando é assim, né? Em mercados estáveis, sim. Agora, quando a gente está falando de um mercado crescente, que é o caso da cibersegurança, um crescimento de 10%, é muito grande. O cara pode pensar assim, tá, mas o que significa esses 10%? Simplesmente você pegar um mercado que tem um valor avaliado em 200 bilhões esse ano, por exemplo, no mundo, 200 bilhões de dólares, e ele tem um crescimento de 20 bilhões de dólares anualmente. Só que não é 20 bilhões sempre olhando para o ano zero. 20 bilhões olhando o ano zero, aí no ano 2... Do próximo, né? Do 1 pro 2. Do 2, eu olho pro crescimento pro valor do ano anterior, então não é mais 20 bilhões. Então, se ele tava 200 bilhões, ele foi para 220 bilhões. O próximo ano ele vai estar 240 bilhões. Então, o que se avalia é que, por exemplo, esse crescimento de 10% ao ano, ele vai chegar... Não vai ser assim, o crescimento de 50% em 5 anos. Não, é um crescimento de 3 vezes. Por conta desse 10%. Né? Então, é um negócio violento, assim, no sentido de, ele começa... Hoje, o dado estatístico demonstra que até 2025,
o valor do mercado da cibersegurança relacionado a consumo, relacionado a software, relacionado a empresas que estão investindo, vai estar avaliado em mais de 300 bilhões de dólares. Até 2027, avaliado em quase 400 bilhões de dólares. É muita grana. Então, cara, é assim, talvez a pessoa que tá nos ouvindo aqui, ele fala assim, mas isso não é tão palpável no meu dia a dia, porque eu não vejo a empresa da minha cidade ou as empresas da minha região investindo. E é óbvio que elas não estão investindo. Não tem ninguém indo falar, oferecer. Não tem alguém que está indo lá falar. Pois é, então vamos partir desse primeiro ponto. Se você quer empreender no mercado da cibersegurança, na verdade, de qualquer mercado que você comece a empreender, talvez o primeiro passo aí seria entender esse mercado, né? Então é por isso que a gente está trazendo até esses insights, essas informações, porque isso é importante para abrir um pouco a mente da pessoa que está nos ouvindo aqui hoje, de o quanto ela pode avançar com isso, o quanto a gente fala muito de risco, né, na hora do investimento. Então, quando a gente vê um mercado assim, ascendente, com estimativa de crescimento absurda, como você está falando agora com alguns dados estatísticos, é mais segurança para a pessoa que está investindo nessa área poder empreender e falar o seguinte, olha, a probabilidade de retorno disso é muito alta. Né? Então, entender um pouco desse mercado é o primeiro ponto que a gente precisa passar para a galera aí, né? Construir um pouquinho dessa ideia para eles entenderem o quanto tem de oportunidade para eles avançarem. E entender de mercado, Rafa, o que você, na sua opinião, aí está te perguntando, o que mais eles precisam saber para poder começar, né, a empreender nessa área? O que mais do mercado eles precisam conhecer? Cara, o mercado da cibersegurança é bem complexo, no sentido de é muito grande, é vasto. Né? Por exemplo, existe... Se você estiver falando de um cenário de pequenas empresas, o cara ele vai constituir uma empresa. Eu quero atender pequenas empresas. Então, ele definiu lá o perfil de cliente dele como pequenas empresas. Se a gente for falar de pequenas empresas, hoje existem... Por exemplo, o cara pode criar uma empresa de prestação de serviço de segurança focado, que é o que lá nos Estados Unidos eles chamam de MSSP, que é o Serviços Gerenciados de Segurança, o cara focado nisso, que é o cara que vai ser responsável, por exemplo, por entregar antivírus gerenciado, firewall gerenciado, backup gerenciado, todas as políticas de segurança, gestão, um SOC, um cara que for mais avançado vai entregar um SOC, ainda é pouco visto no Brasil para as pequenas empresas. Uhum. Então existe esse caminho. O cara ele quer ir mais do ponto de vista para as regulamentações e o diálogo direto com as reguladoras. Então ele iria para um caminho ou do direito digital, criando uma empresa relacionada na parte de direito digital, e aí, obviamente, ou ele precisaria ser um advogado, Sim. ou ele precisaria ter um corpo de advogados na empresa dele para trabalhar na assessoria. Sim, ou trabalhar em parceria com alguém também. Com consultoria, com assessoria, enfim. Ou ele pode ir para o caminho, por exemplo, da assessoria de regulamentação de dados, que seria o cara, não da regulamentação, mas... Né? Isso, tem o compliance, né, que aí para as pequenas é difícil ainda ter essa parte de compliance, mas existiria, por exemplo, o papel do DPO, que é uma área que foi criada no Brasil há pouco tempo, né, um novo setor, devido aos vazamentos e devido às novas leis de privacidade, foi criado um novo setor e esse setor já está sendo abastecido por um monte de profissionais e as empresas são obrigadas a ter um DPO. E a partir de agosto de 2021, as multas começam a valer. Então, isso é obrigado. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma grande companhia. Aí, tem muito. Tem um cara que pode ter uma empresa de pentest. Né? Ele pode criar uma empresa de pentest. Pentest, para quem não sabe, é o cara que vai fazer um ataque ético na empresa e vai varrer todas as vulnerabilidades e saber o que aquilo pode impactar na empresa e fazer com que aquele problema não volte a acontecer. Tem o cara que vai criar uma empresa de Blue Team. Tem um cara que vai criar uma empresa de Red Team. Tem um cara que vai criar uma empresa 360, que vai atender desde da demanda de gestão até pentest, até DPO, com outras áreas. Mas, enfim, a área de cibersegurança, como eu disse, é muito ampla. O que a gente aqui tende a trazer como Inside Academy, como o Negócio Digital Podcast, é falar o seguinte: qual que é o caminho mais rápido?
para entrar hoje, né? E o caminho mais rápido, na minha opinião, para quem estiver querendo começar, o cara você que está aqui nos acompanhando, é um profissional de TI ou quer começar a empreender, na minha opinião, pelo que nós sabemos do mercado, pelo que acompanhamos, o caminho mais ágil é definir as pequenas empresas que são as mais vulneráveis no Brasil e trabalhar principalmente atendendo produtos que as pequenas empresas ainda não têm. Teoricamente é um trabalho mais fácil, né? Que é o que a gente chama de feijãozinho com arroz. Sim. É legal você citar isso, porque quando a gente fala de análise de mercado, a gente precisa pensar também, né, no ambiente que a gente está atualmente, no país que a gente vive, de como está funcionando a economia aqui. E sabe-se que as pequenas e médias empresas hoje, né, micro, pequenas e médias empresas, são a maior parcela das empresas aqui no Brasil. Né, 99% de acordo com o Sebrae aí. Então, 1% das empresas são as médias grandes que têm esse cenário que você citou. É um trabalho muito mais complexo de análise de vulnerabilidade, porque provavelmente já tem um profissional de segurança lá dentro. Exatamente. Agora a gente vê uma oportunidade chegando no que é mais palpável para a gente, né? Que são as micro, pequenas e médias empresas aí que estão dependentes completamente vulneráveis, né? Da tecnologia e completamente vulneráveis. Vulneráveis. Espanhol. Espanhol. Cara, só pra você ter uma ideia, no Brasil existem 17 milhões de pequenas, desde micro até pequenas empresas. Cara, é muita coisa. E essas 17 milhões de empresas representam 30% do nosso PIB. Olha só. E aí, a gente olha para um outro dado falando o seguinte, 60% das empresas que sofrem um vazamento, elas falem. Elas vão à falência. Porque não aguenta. Porque não consegue se recuperar de um ataque. Então, o custo é muito alto, a gente está falando aqui de um mercado completamente fértil. Sim. Escasso de demanda, no sentido de escasso de, na verdade, de oferta, porque não tem quem oferte isso, mas tem muita demanda. Sim, então, exato. Por onde começar é o que a gente sempre fala. Simplesmente, você precisa ter vontade e coragem para empreender. Primeira coisa. Mas o que eu faço? Qual que é o primeiro caminho? É simples. Existe uma gama na tua cidade. O cara tá lá no interior da Bahia, tá no interior do Acre. Uhum. Cara, na tua cidade tem milhares de empresas. Eu tenho certeza que o José da esquina, que tem lá 5 funcionários, ele não tem nenhum tipo de cópia de segurança dos dados dele, do RPzinho dele lá. Mas o RP dele tá interno. Outro ponto para você levar segurança para esse RP. Proteger a rede do cara. Dele, sim, então, assim, às vezes é o que a gente sempre fala. Tá na hora da gente trazer um pouco mais de simplicidade para o mercado da cibersegurança, que é o que a gente sempre fala. Não adianta querer falar difícil, querer apresentar um monte de serviço disruptivo, o que é legal, né? Falar de tecnologias novas, blockchain, um monte de coisa que está surgindo com 5G, com internet das coisas. Pô, tudo isso é legal, mas isso não representa a maioria das pequenas empresas no Brasil. Sim, sim. Entendeu? O pessoal quer dar um passo maior que a perna, eu vejo, na área de cibersegurança. Os profissionais de TI, na verdade, eles já sabem, esses pontos que a gente está comentando, é bem possível que quem está ouvindo esse podcast já sabe, Rafa. O pessoal já está ouvindo as coisas que a gente está citando aqui. Eu acredito que na maioria dos casos, sim. Eu espero. Eu espero também. Só que o problema é que, é o que você falou agora, o pessoal tá mirando lá num negócio muito distante ainda. Eu digo não distante de tempo, eu vejo distante de realidade. É o cara que quer vender, por exemplo, voar de foguete, sendo que precisa andar de bike, velho. Então o cara tá querendo vender uma Ferrari pro pessoal do ensino médio, sabe? Tipo, você quer comprar uma Ferrari? Não, o cara tá com dinheiro ali pra comprar no máximo uma moto. E talvez vai ter muita gente que vai olhar pra gente aqui, vai falar assim, vai ouvir o nosso podcast e falar assim, esses caras tão falando nada a ver. Eles deviam estar ensinando um monte de outras coisas, devia estar falando de outra forma. A gente tá falando de negócio, cara. Exato, mas o que a gente tá falando existe hoje, e é o que a gente sempre fala pros parceiros lá nosso da Start, sim, que a gente acompanha. Cara, o que tá na sua mão hoje pra você vender pro teu cliente? O que o teu cliente não tem? Ele não tem um backup, ele não tem um firewall, certeza, não tem um antivírus. Não, antivírus pode até ter, só não gerencia mas isso. Mas não é pago, é free. E não tem uma gestão da rede, mínima que seja. Sim. Aí quando a gente pergunta, mais de 70% fala que não. Aí a gente fala assim, e por que você tá querendo
o produto mais top das galáxias. Oferecer um produto de ticket de R$1.000, né? Sendo que você poderia estar oferecendo um de 200. Você só precisa atender a demanda e o risco do teu cliente. A gente falou no primeiro episódio de avaliar risco primeiro. Você chega lá no teu cliente e aí que entra por onde começar. Além da vontade de querer empreender. Cara, você chega no cliente e avalia os principais riscos. O principal risco está relacionado ao quê? Ao endpoint, ao treinamento do colaborador, ao firewall que o cara não tem, está relacionado a um servidor que o cara está deixando com porta aberta, como a gente acabou de ver no nosso quadro aqui do Atualizando. Então, assim, precisa fazer uma avaliação mínima, não precisa ser, nossa, uma avaliação que o cara vai entregar 250 páginas de PDF pro cliente. Não precisa, é uma avaliação simples, você vai no até cliente. Porque ele não vai ler, né? Vamos ser bem sinceros, o cara não vai ler tudo. O cliente não entende isso, e ele não precisa entender também, esse é o ponto. Às vezes os caras acham que o cliente precisa entender tudo, cara, ele precisa entender do core business dele. Ele precisa vender, ele precisa fazer a empresa dele. Ele precisa saber o que aquilo vai atrapalhar ele de trabalhar. O que isso me impede de continuar trabalhando? Ou o que isso vai impactar a minha empresa? Se o cara souber trazer isso de uma forma, educar o cliente de uma forma mais simples, já começa a empreender muito mais fácil. Então, na minha opinião existe um mercado muito grande de pequenas empresas, são 17 milhões. Dessas 17 milhões, mais de 70% são pesquisas. Mais de 70% não estão protegidas. Estão completamente vulneráveis. O cara tem uma porta aberta de acesso remoto. O cara pega a máquina do colaborador, leva para casa, agora com a pandemia. O cara não tem antivírus, não tem um firewall na rede para controlar tráfego. Não tem nada. Então assim, mas eu quero falar de IoT. O cara não precisa de IoT, o cara precisa só proteger a comunicação do colaborador com a empresa, você entendeu? Então são coisas muitas vezes simples que já dá para começar a empreender, só que os caras ficam lá falando um monte de palavra difícil, usando terno, usando conceitos difíceis. Eu acho que não precisa, entendeu? E o apelo é muito grande, né, Rafa? A gente observa que quando a gente fala de problema, eu falei sobre isso na aula de terça-feira, agora que esse podcast está indo pro ar na quinta, então eu falei na aula de terça-feira sobre construir solução. Né, de como você analisar os problemas que você tem do cliente ali, quais são os impactos que isso vai causar dentro do ambiente, e aí sim você apontar uma solução para isso. Então, você não consegue oferecer uma solução sem você analisar problema e impacto dentro do ambiente. Só que, como a segurança o apelo é tão grande para ver problemas e impactos, fica fácil de você conseguir oferecer isso no mercado sem ser de uma forma técnica, complicada. Então, realmente, a gente tem incentivado muito disso para o pessoal, porque a gente vê uma possibilidade muito grande de crescimento. A gente vê um mercado muito grande, como que a gente tinha falado até agora, né? E eu acredito que a próxima etapa aí, né, depois que você entender um pouco disso, né, de problemas, de impactos que isso vão causar no teu perfil de cliente, você precisa traçar um destino para esse cliente. Beleza, eu sei que o meu perfil ideal de cliente são micro e pequenas empresas da minha região aqui. Por exemplo, do Alto Tietê, onde a gente está. Esse é meu público. Micro e pequenas empresas da região do Alto Tietê. E o destino que eu quero levar eles é levar mais segurança, disponibilidade e conectividade para esses clientes. Então, agora acho que o próximo passo que a galera precisa fazer e tem dificuldade é criar um método de trabalho em cima disso, né? Que é, por exemplo, o que você falou, trabalhar com o mínimo que a gente tem, né? Sei lá, um firewall, um backup, um antivírus, coisas básicas, e aí sim ele consegue criar uma receita, né? O que a gente sempre brinca, a gente tem até num dos cursos que a gente trabalha, que é o Futuro é Cyber, a gente fala lá dentro que é o seguinte: para que você vai começar? E esse é um grande problema dos profissionais de tecnologia, e a gente fala com água na boca, porque a gente acompanha diariamente essa galera. Muitas vezes quer vender tudo, mas não vende nada. O cara quer nascer com uma empresa 360. Quer nascer com uma empresa que vende tudo. Então, na minha opinião, pela experiência que nós temos, o que eu faria? Cara, eu começaria com, no máximo, 3 produtos. 3 produtos. Mas por que 3 produtos? Talvez 4 fases. Eu criaria um método de 4 etapas. O método que a gente chama de escritório mais seguro. Certo? Sim. Esse método, primeira etapa, avaliaria o risco do cliente. Segunda etapa, implementaria um antivírus. Na terceira etapa, implementaria um firewall. Na quarta etapa, implementaria backup. Ponto.
4 fases simples para mostrar para o cliente que ele vai estar mais seguro. É uma metodologia uma de trabalho. metodologia. Eu não estou falando que o cara tem que fazer isso. Só estou falando que talvez o que eu faria. Sim. Que esses 3 produtos, eles formam um tripé básico da segurança no cliente, que esse tripé hoje é pouquíssimo atendido nas pequenas empresas. A gente sabe disso. Ah, mas nem todas as empresas precisam de firewall, nem todas as empresas precisam de antivírus. Será? Olha os caras aqui que acabaram de ser invadidos. Foi através de um acesso remoto. Por quê? Deixaram a porta aberta. Sim. Por que deixaram a porta aberta? Porque não tinha um firewall, possivelmente? Ou tinha e foi mal configurado? Esse é o ponto que a gente está falando. Então, precisa ter um tripé básico de segurança e aos poucos você vai avançando nos produtos. Eu vou colocar aumentar o nível, né? O objetivo é sempre aumentar o nível de segurança. Você identificando o tempo inteiro ali as possíveis vulnerabilidades, brechas, protegendo o máximo que você puder e criando mais mecanismos e garantias de recuperar em caso de perder. Esse é o tripé. E depois você vai avançando. Básica. Você vai colocando lá treinamento de colaboradores, com testes de phishing. Você fala lá com empresas que têm produtos disso. Daí depois você começa a entregar um curso, um conteúdo digital. Tá aí um negócio que eu fico indignado. Às vezes eu vejo os caras aprendendo tanta coisa, vendo tanto material educativo e tal, pega tanto conhecimento, mas não passa isso pra frente. Por que não bota como um produto dentro dessa metodologia aí, tipo, um mini curso pros caras? Eu até falei isso pra galera da nossa mentoria lá, a galera do nosso programa Outliers, e eles sabem disso, se eles estiverem assistindo, eles vão se lembrar que muitas vezes o que eu sinto falta é a própria empresa de prestação de serviço, de tecnologia, segurança, etc., o cara que é o dono da empresa, ele entender que a conscientização é um passo fundamental para criar autoridade dentro da empresa, isso que eu ia falar. Cliente, e segundo, para conseguir vender mais produtos. Qual que é a melhor forma de você fazer isso hoje? Educando, cara. Educando. Esse ponto Cria que você tocou... produtinho digital lá, um curso de tecnologia, um curso de cibersegurança, ensinando o beabá pro cara, entendeu? É um negócio que parece ser tão óbvio, mas tão longe ainda, né? Não sei. Mas esse negócio de você criar autoridade, eu vejo alguns empresários sonhando assim, sabe? Eu não vou falar nem sonhando, mas viajando mesmo, assim. Eu quero que minha empresa, coloca lá uma visão, uma missão, um valor lá. Quero que a minha empresa seja a maior empresa do Brasil, de sei lá o quê. Aí eu falo, caramba, será que na cabeça dele passou quais são os passos que ele vai ter que caminhar antes de chegar lá nesse objetivo, pra ele ser sabe? Uma das maiores empresas do Brasil, ele vai precisar fazer IPO lá na frente. Então, não, mas talvez, olha só, o cara não tá nem construindo autoridade. Então o cara não tá nem construindo autoridade, que é tipo um dos gatilhos que ele vai precisar ativar na mente do cliente para ele poder ter autoridade de fato de chegar e falar, olha, eu sou uma empresa assim, ou o cliente conhecer ele de algum lugar. Se o cara não cria autoridade no mercado, se ele não é específico nas coisas que ele faz, se ele não tem prova social disso, sabe? São pontos básicos dentro do próprio branding, né, em si, que o pessoal não tem feito. E a segurança, voltando agora até para o nosso ponto aqui, ela tem dado, como você falou, não é difícil você pensar, porque tem pouca gente concorrendo. Então, para você se destacar e ganhar autoridade, não é tão difícil assim, né? Tem mercados muito mais concorridos. Cara, não é difícil porque não tem quase ninguém falando. Exato, entendeu? Exato. É óbvio, é um mercado muito novo. Então, para você ganhar estrelato ou se tornar uma autoridade, leva tempo. Não é um negócio de curto prazo. A gente fala do nosso... do Instagram do Brasil Inseguro, do YouTube do Brasil Inseguro, o canal, cara, a gente tá batendo 10 mil, mas olha só, a gente fundou nosso canal em dezembro de 2015, só que começou mesmo a construir conteúdo em 2018. Fazendo videozinho toda semana toda semana. Vai voltar com mais força ainda agora. Então, assim, leva tempo. Se quiser ter resultado, precisa entender que para construir uma empresa é longo prazo. Não existe uma fórmula mágica, não existe algo que a gente vai te ensinar, vai ter esse método aqui, cria seu próprio método, você vai arregaçar de vender. Não. Precisa entender o seguinte, eu estou fundando uma empresa por quê? Porque eu quero ter mais liberdade? Porque eu quero ganhar mais dinheiro? Porque eu quero ter mais tempo com a minha família? Porque eu quero, sei lá, ter mais férias, apesar de que no início de uma empresa dificilmente você vai ter férias, mas eu quero... Não se iluda. Você quer, mas no futuro, no longo prazo, você quer ter mais tranquilidade, né? Não depender do governo para ter sua aposentadoria, sua empresa vai ser sua aposentadoria, né? Então, isso são os benefícios de fundar uma empresa.
Aí a gente tem que falar os contras. Os malefícios. Os malefícios. Fala assim, você vai ter que trabalhar pra caramba. Trabalhar pra caramba, você vai ter que suar. Mas é aquele negócio. Às vezes vale mais a pena você trabalhar para algo que é teu do que trabalhar para algo que é do outro. Sim. Entendeu? Então, assim, esses são os pontos que é aquele negócio. É o cara que constrói o castelo. Ele constrói o castelo, mas aí... Na base o castelo, de areia, né? Não, o castelo não é dele. Pode ser. O castelo não é dele. Assim, eu acredito que nesse momento, quem tá ouvindo já tenha tomado talvez uma decisão ou já é um empreendedor, né? Ou não. Ou Às vezes não tá aflorou ainda. Não aflorou ainda. O empreendedorismo, ele surge de necessidade mesmo. Sim. Tanto de uma necessidade pessoal, quanto de uma necessidade de mercado. O que a gente está fazendo aqui é que o mercado está gritando. Tem a necessidade gigante. Cara. Agora, se você tem uma necessidade de que o Rafa falou agora, de ter mais liberdade, de ter mais tempo, de fazer algo que é para você mesmo, né? Não para os outros, enfim. Aproveita esse espaço de mercado, que é um dos motivos que a gente tem esse podcast aqui, é para abrir os olhos da galera com relação à cibersegurança, não só para conscientizar também, mas para falar dessa oportunidade de negócio, porque tá assim, né? O mercado tá pedindo, basta você ter essa vontade e aí entender alguns outros pontos. Por exemplo, que a gente comentou aí, tá resumindo, problemas, consequências que isso causa, quem que é o teu perfil ideal de cliente e como que você vai construir tua metodologia de trabalho para atender essa demanda. Exatamente. Acho que é o passo básico aí, a gente podia dizer? Sim, cara, e ter vontade, esse é o ponto, né? Acho ter que vontade, mais da metade do caminho. Exato, porque assim, o empreendedor, ele toma risco. Ele toma risco, então assim, ele tem que ter coragem, vontade para aprender e saber que ele não é dono da verdade e para saber que ele tá assumindo um risco, que ele pode errar e que pode dar tudo errado, entendeu? Toda a empresa decisão não pode é um dar risco, certo, né? Toda exato. decisão Então, é um assim, risco. Nem todo mundo está preparado para uma decisão dessa. O que a gente fala e a gente é muito, muito transparente, não existe fórmula mágica, não existe requisinho que vai fazer a empresa do cara triplicar de tamanho ou que vai fazer o cara ser rico da noite pro dia. Cara, exige trabalho, exige suor, todo dia fazendo, sabendo que no longo prazo, com frequência, constância e muito suor, o negócio vai acontecer. Pô, até a gente que tá acostumado a ver direto alguns conteúdos dessa galera de negócios digitais mesmo, né? De infoprodutos e tudo mais, essa galera que tem vendido muito cursos online e tudo mais. A gente vê quando você... Eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente aqui já comprou alguma fórmula, algum método desses que a gente tem visto no mercado, mas é exatamente o que você falou. Nenhum deles é uma fórmula mágica, né? É algo assim, nossa, vai ser do nada. Muitos eles vendem assim. Pode até parecer que mas no final das contas, quando você vai estudar adentro de como funciona o modelo de negócio, você sempre tem que trabalhar muito, ser muito constante. Coisa, você vê que tem hoje caras que têm um resultado muito positivo. Você fala, nossa, o cara do nada surgiu e é milionário. Não é, às vezes o cara tá 4, 5, 6 anos ali, ó. Não, de outra, domingo a domingo. Existe uma coisa que se chama demanda reprimida. Isso é um conceito no mundo do marketing. A demanda reprimida é o seguinte, é quando existe uma demanda muito grande, só que essa demanda ela é curta. Ou seja, ela está reprimida. E aí o que acontece? Você vai lá, você fala assim, essa máscara aqui tem nossa, eu criei essa máscara e todo mundo queria essa máscara. Aí eu fui lá, vendi. Fiz um estoque lá de 1000 máscaras. Aí, nossa, arregacei de vender, vendi 1000. Aí você vai lá e faz 1000 de novo. Aí só 10 compram. Sabe por quê? É o efeito da demanda reprimida. Tinha muita gente querendo, mas na realidade era um público pequeno. Que você achou que era grande. E isso acontece com muitos infoprodutores de negócios digitais que você pode ver. O cara aparece, fatura 1 milhão, depois some. Por quê? Vendeu na demanda reprimida. Não conseguiu se adaptar e readaptar o seu negócio a continuar em outro mercado, possivelmente, ou melhorar a forma de comunicação e criar esse mercado. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando um mercado. Existia, talvez, uma demanda reprimida nessa área? A gente não sabe, né? Mas a gente está criando esse mercado. O que você que está nos ouvindo precisa entender
Se você entende que na tua região ou onde você quer atuar, seja com direito digital, prestação de serviço, na parte de cibersegurança, DPO, não importa. Você precisa, primeiro, ao invés de sair investindo um monte de dinheiro e tempo, testa fechando com poucos clientes, testa esse mercado, começa pequeno, que é o que a gente chama de MVP. Faz um MVP. O mínimo, né? Faz um MVP, começa pequeno, vende a sua ideia, vê se tem gente que compra, se tem gente que dá dinheiro pra você, pra aquilo ser resolvido. E aí depois você começa a tracionar e crescer o negócio. Né? Vai afinando o negócio. Se a minha dica seria essa, cara, começa devagar, começa pequeno, entende quais são os problemas que você quer resolver, como você vai resolver esses problemas, pra quem você vai vender, como você vai vender, e seleciona 10, 20 contatos que você quer vender e apresentar essa solução. Sim. Conseguiu apresentar, vendeu, funcionou, aí você começa a melhorar a apresentação, compra um domínio, cria a sua empresa, cria o CNPJ, né? Aí começa. Igual eu vou dar o exemplo da Inside Academy. A Inside Academy só foi realmente acontecer depois de um tempo. Eu fundei a escola, comecei a fazer as aulas. Depois, a gente só foi abrir CNPJ e entender que era um negócio. Mais de um ano depois? Um ano, que eu não acelerei tanto passo. Sim, né? Sim. Eu poderia ter acelerado antes e falei assim, pô, vou começar antes. Mas eu quis testar. Pô, será que esse modelo funciona? Sim. Aí comecei a fazer, dei lá, acho que foram, eu dei umas 10, 12 aulas, você deu mais algumas. Chegamos em 20 e falei, pô, vamos abrir um negócio. Porque esse modelo aqui faz sentido. Então, eu começaria assim. Né? Eu começaria devagar independente do mercado que o cara vai atuar. Se ele vai atuar, como eu falei, direito, DPO, com prestação de serviço, não importa. Eu vou até, então, para encerrar, eu vou até mais uma dica para complementar isso que você falou. Eu tenho falado muito disso, que o empreendedor hoje, ele não chega em nenhum lugar sozinho. Ou ele precisa de mão de obra, ou ele precisa de um sócio, ou ele precisa de um parceiro. Então, se há um medo muito grande do risco de começar a fazer tudo isso que a gente está falando agora, busca alguém para se apoiar, para te suportar, nem que seja um parceiro. Existem vários parceiros estratégicos para ajudar na área de cibersegurança mesmo também, ou em outras áreas. Mas eu acredito que seja um ponto importante aí para se analisar e ter um pouquinho mais de coragem para começar. E às vezes o cara, isso acontece muito nesse mercado. O cara tem muito conhecimento técnico, quer começar a empreender, mas ele não consegue vender. Falta ali a veia comercial. Não consegue. E eu vou te falar, cara, por mais que a venda hoje seja uma ciência, exige ser um bom comunicador. Claro, precisa ter uma... Se não consegue, eu acho que é melhor assim. Você buscar um parceiro mesmo, como você falou, um sócio. São sócios complementares. É igual acontece numa startup. Startup, quando você começa uma startup, pô, tem o cara da tecnologia, que é o CTO, tem o cara da venda, do comercial. Faz parte, toda startup é assim, meu. Exato. Então, o pessoal acha que um time, né? Às vezes o pessoal fica iludido realmente assim, eu consigo fazer sozinho aqui, eu vou dar meus pulos e vou me virar. E acha que esse é o melhor caminho, esse é o ponto. Porque acha que é mais lucrativo, entendeu? Exato. Bom, tamo junto? Tamo junto. Vamos encerrar aí esse episódio de hoje. Só queria te pedir desculpa, tá bom? Corta aí esse negócio, você fica mostrando esse negócio feio aí. Queria pedir desculpa aqui pro Sai corintiano fora. Aqui. Só não vim com a camisa porque eu não lembrei. Sai pra lá, rapaz. Lucas, tamo junto. Galera, se você chegou até aqui, você pode ouvir esse podcast nas nossas plataformas, Spotify, Apple Music, não, Apple Podcast, olha só. Apple Podcasts, Deezer, vixe, tem um monte. Até no todas Anchor, as plataformas, todas. Tem várias plataformas, você pode ouvir o nosso podcast. Dê um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal e na próxima quinta estamos juntos. É isso aí, o Negócio Digital agradece vocês mais uma vez aí pela audiência, tamo junto.